Agora eu vou falar um pouco do filme A Grande Aposta, né? Só que dentro de uma perspectiva da controladoria. Falando um pouco sobre o filme, ele foi lançado em 2016, tendo como diretor Adam McKay. Ele teve nove grandes indicações em premiações, né? Sendo cinco delas no Oscar de 2016 e quatro no Globo de Ouro. E os principais atores no elenco do filme são Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. Falando um pouco agora da história do filme, ela se passa no contexto da crise de 2008, né? E mostra como duas corretoras e um pequeno grupo de investimento perceberam essa crise antes mesmo da bolha da crise estourar e começaram a apostar contra o próprio sistema financeiro dos Estados Unidos para obter lucro em cima disso. Então, falando agora um pouco da crise de 2008, essa crise aconteceu no sistema financeiro e mais especificamente no setor de subprime. E o que seria o subprime? Subprime acontece quando instituições financeiras concedem crédito hipotecário para as pessoas conseguirem a aquisição de casas, né? E elas pegam esse título de dívida dessas pessoas que fizeram esses empréstimos e vendem no mercado financeiro como CDO. Muitas vezes esses CDOs eles eram agrupados, né, envelopados e vendidos como uma coisa só. E esse envelopamento dos CDOs, eles eram selados, né, eles eram avaliados com uma segurança que seria a melhor qualidade de segurança possível em um título. Só que além disso, existia o CDO financeiro, o CDO sintético, que seria um título de dívida sobre o título de dívidas, certo? Então, como se existisse uma aposta em cima de uma aposta, né? Então, esse tipo de documento era chamado de CDO sintético. Agora, a crise, ela aconteceu em um movimento de cascata. E ela foi e o estopim dessa crise se deu justamente quando os devedores, né, que tinham pegado o crédito hipotecário, não conseguiram pagar suas dívidas, eles se tornaram inadimplentes, a grande maioria deles. E essa inadimplência se deu justamente pelo fato de que as instituições, antes de conceder esse crédito hipotecário, não avaliaram o real risco que tinha desses tomadores de empréstimos de não pagar essas dívidas, né? Ou seja, aquele selo de segurança, AAA, ele era fraudulento, ele não era especificado. E como é, esses devedores não conseguiram pagar suas dívidas, esses títulos de dívidas, eles caíram os preços, né? Então eles foram quebrando. E junto disso, essas instituições financeiras foram falindo justamente por causa dessa perda de valor desses títulos emitidos, né? E o grupo que é apresentado no filme, eles conseguem ganhar dinheiro em cima dessa quebra, né? Porque eles como se eles apostassem contra os CDOs, né? Que seriam os documentos de CDS. Agora, vou apresentar aqui alguns pontos que vai cruzar os conceitos apresentados nas aulas de controladoria estratégica dentro do contexto do filme, né? Então, o primeiro ponto seria a falha da ética que acontece dentro de um sistema. Então, é mostrado que o interesse no lucro pessoal desmoronou o sistema financeiro. Ou seja, o interesse próprio ali das instituições, da própria seguradora do mercado financeiro, é, que causou esse desmoronamento do sistema, né? Então, foi essa falha ética, justamente por não seguir, por seguir interesses próprios, isso gerou um efeito em cascata, né, pela má avaliação de dívida, pela criação de CDOs sintéticos, esse rolamento dos títulos de dívidas, isso que desencadeou na crise de 2008, né? E ali também a gente percebe que as próprias instituições fiscalizadoras se corromperam, justamente por causa do lucro dessas empresas, né? Então, elas atuaram mais num sentido mercadológico, digamos assim,
deixando um pouco a ética de lado. Então, visto isso, existe uma necessidade de reavaliar os códigos de conduta dentro das empresas, né? Justamente para evitar essas falhas e evitar que o interesse pessoal afete de alguma forma o interesse coletivo. Outro ponto seria o poder da informação. É, o que que seria isso no caso? Seria como que a informação pode ser importante dentro de uma empresa, dentro de um setor de tomada de decisão, para evitar esses problemas, né, que a crise trouxe. Então, a busca de informação mostrou a verdade por trás da fraude do sistema financeiro. Aquele grupo que conseguiu apostar contra o próprio sistema financeiro e obter lucro em cima disso, é, eles buscaram, durante o filme mostra bastante isso, melhores informações do próprio sistema, né, do que estava acontecendo. Eles buscaram, por exemplo, o, eles fizeram uma análise da capacidade desses devedores pagar essas dívidas, né? Então, pela busca da melhor informação, eles tiveram uma visão mais ampla do que estava acontecendo dentro do próprio sistema e conseguiu identificar assim uma fraude gigantesca dentro do mercado financeiro norte-americano. E uma consequência, né? Acho que a principal consequência que o filme enfoca, né, nessa busca de informação é o retorno financeiro. Porque justamente por eles obterem essa perspectiva do que estava acontecendo dentro do mercado na realidade, eles começaram a apostar contra o próprio mercado, obtendo assim retorno financeiro depois que teve a quebra das instituições. As informações amplificam o campo de visão do gestor, ou seja, quanto mais informação um gestor busca dentro de uma empresa ou dentro de um próprio sistema de mercado financeiro, qualquer coisa assim, maior vai ser a perspectiva que ele vai ter do que está acontecendo, né? E essas informações elas têm que ser de qualidade e uma quantidade moderada. Falando agora um pouco do papel do controlador. O mau entendimento do sistema cegou as tomadas de decisões, causando prejuízo geral. Então, justamente pelos gestores, pelos controladores não conseguirem entender de fato o que estava acontecendo dentro do sistema do mercado financeiro, isso desencadeou em todos aqueles problemas que eu já tinha falado anteriormente da crise de 2008. Né? Então, devido a isso, deve-se incorporar em análise o funcionamento de um sistema, tanto o sistema externo, né, que envolve uma empresa, quanto o interno da própria empresa, né? Isso seria essencial para a própria gestão dessas empresas. Falando agora um pouco da avaliação dos riscos. Uma boa avaliação sincera e íntegra do sistema poderia ter evitado a quebra do complexo financeiro. Então, como a gente viu naquele esquema que eu já apresentei, o problema central ali foi justamente mal avaliar os riscos que tinham dos tomadores de empréstimos de não pagar as suas dívidas, né? Então, se existisse uma melhor avaliação, uma avaliação mais ética nesse sentido, de, de tentar buscar, de tentar enxergar melhor quais são os riscos que existem dentro dessa medida de dar empréstimos, muitos dos problemas teriam sido evitados, né? Os riscos devem ser analisados em completude, analisando cada fator que pode afetar um sistema de gestão. Então, os riscos, eles não devem ser observados de forma unidimensional, né? O gestor, ele deve avaliar um risco tomando em conta todos aqueles outros fatores que podem influenciar naquele fator central de risco, justamente para ter uma visão mais ampla, né? Para ter uma melhor qualidade de avaliação desses riscos existentes. Agora falando um pouco da necessidade
se estabelecer um sistema íntegro de gestão, né? O bom funcionamento de uma entidade depende da integralização dos seus subsistemas internos, atuando em concordância com o sistema externo, que essa entidade está inserida. Então, ou seja, todos esses subsistemas que compõem uma entidade, seja uma empresa, seja uma instituição financeira, seja uma corretora, eles devem é, eles devem concordar entre si, né? Eles devem atuar de forma equilibrada e interdirecionada, e ao mesmo tempo eles devem conversar de forma. Eles devem apresentar, né, concordância com esse sistema externo que essa entidade tá inserida. Então, até certo ponto, a gestão define as externalidades que elas sofrem, né? Justamente por causa de que existe essa capacidade de melhor relacionar os subsistemas internos com o sistema externo que abrange essas entidades. Então, fazendo uma síntese geral do que foi abordado, né? Pode existir falhas e fraudes em um sistema, então o gestor sempre deve ficar de olho nisso, né? Sempre deve tentar identificar fraudes, possíveis fraudes que existem dentro de um sistema. O controle de informações pode evitar as quebras, né? Então, a busca de melhores informações pode justamente amplificar a visão dos gestores, evitando assim medidas que elevem os riscos, né, de quebras da própria empresa ou das entidades em geral. E a análise de risco deve ser aprofundada, ou seja, uma análise de risco ela deve ser íntegra, tanto no sentido ético quanto no sentido metodológico que ela é feita, né? E deve abordar várias áreas que envolvem uma possibilidade de risco sobre a própria gestão. E a gestão deve ser articuladora, que isso significa justamente que o gestor ele deve trabalhar bem tanto com os subsistemas internos de uma empresa, né? Então ele deve comandar bem o que está acontecendo dentro da própria empresa e também deve relacionar a empresa em si, né, o sistema interno da empresa com o contexto externo que está envolvendo a empresa, né? E eu acho que é isso. Então, obrigado.